Felipe Luiz cometendo os mesmos erros de técnicos do passado. Em alguns casos, deu para reverter, outros não. Qual vai ser a situação de Felipe Luiz? Vamos falar sobre isso. E o foco principal do vídeo de hoje é a crise que a proposta da Adidas para o Corinthians vem gerando internamente no Flamengo. Se inscreveu? Ativou o sininho das notificações? Comentou? Compartilhou? Já sentou o dedo no like? Dá essa moral pra gente. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, às 19 horas tem Deportivo Táchira e Central Córdoba. Jogo importantíssimo que interessa muito ao Clube de Regatas do Flamengo. O secador vai estar ligado. Eu não vou perder essa oportunidade. Vamos torcer e vai dar certo. Táchira vai tirar ponto do Central Córdoba hoje, se Deus quiser. Para amanhã o Flamengo já entrar em campo menos pressionado. Vai ter a pressão normal porque vai precisar de ganhar, mas menos pressionado porque hoje o Táchira aí vai ganhar, se Deus quiser. E 8h15, quem puder ir assistir no YouTube, alguma coisa assim, ou na ESPN mesmo, algo nesse sentido, o Flamengo joga pelo NBB, o jogo 2 contra o Corinthians. O Flamengo vencendo aí abre 2-0 na série e dá um passo largo para a classificação à semifinal. Vamos sair dessa? Vamos falar de Felipe Luiz. Felipe Luiz hoje foi citado aí na CPI das bets, isso mesmo. A influencer Virginia Fonseca citou o Felipe Luiz, a declaração que ele deu, que ele recebeu proposta e ele recusou. Ela achou até interessante e tudo mais. Só que ela, em contrapartida, deu uma reviravolta nele. E é aquilo que a gente trouxe quando ele deu essa declaração. O Flamengo é patrocinado pela PixBet. É uma casa de aposta. Então, de uma certa maneira, ela falou, o salário dele é pago por uma casa de aposta. E é o que eu falei, a casa de aposta não ficou muito satisfeita com a declaração dele naquela época não, tá? Isso inclusive aí há quem diga dentro do próprio Flamengo que a declaração dele até hoje ecoa nos corredores e que a patrocinadora ficou meio insatisfeita com essa situação. Ele não deixou de falar a verdade, mas usando as palavras aí da influencer Virginia Fonseca, ela também não deixa de ter razão, porque o Flamengo é patrocinado por uma bet e o salário dos jogadores e da comissão técnica, de uma certa maneira, também é pago pelas bets. Então, bom, vamos falar, já puxamos o assunto da bet, Felipe Luiz e tudo mais. O Felipe Luiz está cometendo o mesmo erro do passado, de que alguns técnicos cometeram recentemente no Flamengo. A reportagem aí é de Ana Teixeira. Olha só o que ela fala. A campanha do Flamengo na atual edição da Libertadores repete um padrão que tem se tornado recorrente nos últimos anos. Em 3 das 6 edições mais recentes, o time carioca precisou decidir sua classificação às oitavas de final apenas na última rodada. Lembra de 2019? O Flamengo perdeu para o Peñarol e no último jogo se classificou por causa de ter empatado e o outro time, que agora eu não me lembro quem era, perdeu o jogo, porque se tivesse ganhado, o Flamengo estava fora. E aqui vai falar sobre isso. A situação em 25 não é diferente. Com 5 pontos somados em 4 partidas, a equipe ocupa a terceira posição do grupo C, atrás da LDU e do Central Córdoba. Para garantir a vaga sem depender de resultados paralelos, será necessário vencer os 2 compromissos restantes, ambos no Maracanã, contra a LDU nesta quinta-feira às 21h30 e o Deportivo Táchira na rodada final. A depender de saldo de gols, é possível inclusive alcançar a liderança do grupo, algo que exigirá tropeços dos concorrentes diretos, LDU e Central Córdoba. Então hoje, voltando a falar, a gente precisa torcer e torcer muito para
o fraquíssimo time do Deportivo Táchira possa tirar pontos aí, não somente empatar, mas quem sabe vencer o Central Córdoba. Bom, então vamos lá. Internamente, o momento é de insatisfação. O desempenho abaixo do esperado provocou reações imediatas no elenco. Após o empate com o Central Córdoba fora de casa, jogadores e comissão técnicas, liderado por Felipe Luiz, adotaram um discurso unificado, apontando falhas de postura e comprometimento com os principais pontos a serem corrigidos. Conforme os relatos, a cobrança interna tem sido intensa. Historicamente, o Flamengo já passou por situações semelhantes. Em 2017, por exemplo, a equipe foi eliminada na fase de grupos após derrota de virada para o São Lourenço na Argentina. Lembra Rafael Vaz e Companhia Limitada? Posteriormente, a equipe enfrentou os momentos semelhantes em 2019, 2023 e 2024. Na edição de 19, que eu falei, o rubro-negro encarou o Peñarol no Uruguai, precisando de um empate para avançar. O placar foi 0-0, garantiu a classificação com os mesmos 10 pontos da LDU e do Uruguai, ou do Peñarol, superando os rivais no saldo de gols. Naquele ano, o time conquistou o título continental. Em 23, a definição veio em casa. O Flamengo enfrentou o Racing no Maracanã e venceu por 2-1, contando ainda com uma combinação de resultados favoráveis no duelo entre Alcas e Nublense. A classificação veio com 8 pontos, em segundo lugar no Grupo A, isso em 23. Em 24, o ano passado, já em 24 o cenário foi resolvido também na rodada derradeira, contra o Milionários da Colômbia. O time venceu por 3-0 e assegurou a vaga como segundo colocado, atrás do Bolívar. Neste ano, caso não consiga superar a LDU, o Clube da Gávea ainda terá chances matemáticas de avançar, mas a missão será muito complicada. O time dependerá de 2 derrotas do Central Córdoba e de um triunfo próprio do Táchira. Se, por outro lado, perder para os equatorianos, os argentinos vencerem a sequência, a eliminação será eminente. Contudo, se vencer a LDU, as perspectivas mudam. A liderança do grupo ainda será possível, desde que Central Córdoba não vença o Táchira e depois empate com a LDU. Esse cenário permitirá ao Flamengo encerrar a fase de grupo na ponta da tabela, com o time argentino em segundo. Para não depender e não ir para a rodada derradeira com a faca no pescoço, o Flamengo precisa ganhar de pelo menos 2-0 da LDU. Pelo menos 2-0. Ou melhor, 2 gols de diferença. O ideal é mais, mas precisa ganhar de pelo menos 2 gols de diferença. Porque a LDU hoje tem 3 de saldo. Se o Flamengo ganha de 2-0, ela passa a ter 1 de saldo e o Flamengo passa a ter 2, porque o Flamengo tem 0. Automaticamente passa a LDU. Se o Deportivo Táchira vencer o Central Córdoba, o Flamengo passa também automaticamente o Central Córdoba. E aí hoje mesmo já fica na primeira colocação do grupo. Joga o último jogo contra o fraquíssimo Deportivo Táchira no Maracanã. Então, quinta-feira o Flamengo precisa vencer e vencer bem. E agora, às 19 horas, o jogo inclusive já começou. Esse vídeo está sendo gravado às 19 horas. O jogo do Central Córdoba e do Deportivo Táchira começa às 19 horas. Então tem 3 minutos que o jogo começou. Eu vou acabar de gravar aqui, já vou ligar a TV e torcer aí para o Central Córdoba perder aí pontos para o Deportivo Táchira. Então o Flamengo precisa vencer quinta-feira, com pelo menos 2 gols. Melhor é mais. Se empatar ou perder, aí dependendo, já era para o Flamengo. Bom, para a gente finalizar aí o vídeo de agora. Corinthians causando crise entre Flamengo e Adidas. Isso mesmo. Corinthians criando crise entre Flamengo e Adidas. Mas por quê? O Flamengo, todo mundo sabe aí que é patrocinado pela Adidas. Em 2024, o Flamengo renovou o contrato aí por mais 5 anos, indo até
2029. O contrato rende de forma fixa para o Flamengo 44 milhões. De forma fixa. Parcelas pagas em fevereiro, maio e agosto. Esses 44 milhões são pagos de 3 vezes no ano. Em caso de títulos, o Flamengo tem uma bonificação que ela é ativada. Essa bonificação faz o Flamengo receber em torno de 70 a 90 milhões, dependendo do título a ser conquistado. Pois bem, até aí tranquilo, sem nenhum problema, o melhor contrato de um fornecedor de material esportivo do futebol brasileiro. Beleza. Só que aí agora começa o problema e a crise, e internamente o Flamengo não está nada satisfeito com isso. O Flamengo hoje é colocado numa categoria chamada elite local. O que é essa elite local? Seria a segunda prateleira da Adidas. A elite local, ela é composta por Boca Juniors, River Plate, Roma, Newcastle e Aston Villa. Mas o que isso tem a ver? A princípio não tem nada. Se não fosse a proposta que a Adidas fez para o Corinthians. Aí é o grande tchan do negócio. O Corinthians é patrocinado pela Nike. E tem uma proposta na mesa de algo em torno de R$1 bilhão da Adidas. Por 10 anos de contrato. Dá algo em torno de R$100 milhões. Pela cláusula do contrato com o Flamengo, a Adidas ela é obrigada a melhorar os valores pagos para o Flamengo, em caso do Flamengo, em caso da Adidas, fazer uma proposta para um clube do Brasil em melhores condições que é feita para o Flamengo. Até aí, beleza. O Adidas vai fazer e o Flamengo vai ter essa melhora. Só que onde está a crise? E aonde está essa rusga, essa meia insatisfação com a Adidas? A Adidas vai colocar o Corinthians na chamada categoria Elite, aonde está Real Madrid, Bayern, Arsenal, Manchester United, Juventus e Liverpool. O problema todo está justamente nisso. Porque o Flamengo se mantém na categoria abaixo e a Adidas eleva o Corinthians numa categoria acima, com os demais clubes, os chamados de primeira linha da fornecedora. Sendo que o Flamengo tem o contrato com a Adidas desde 2013. É um dos maiores vendedores de produtos oficiais da fornecedora. E agora ela mantém o Flamengo na linha de baixo e oferece um contrato mais vantajoso ao Corinthians. Então está na hora do Flamengo rever o conceito aí e pressionar muito a Adidas. Ou se não, por que não pensar aí numa rescisão de contrato e ir atrás de um fornecedor que o valorize? Se o Corinthians aceitar a proposta da Adidas, a Nike vai ficar livre. O Flamengo já foi patrocinado e a Nike não vai querer deixar barato. Tenho certeza absoluta que pode vir proposta para o Flamengo. Seria um toma lá da cá. Mas a princípio, o Flamengo aí insatisfeito e só acompanhando cena dos próximos capítulos em relação a Corinthians e Adidas. Você que já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar um dedo no like. Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.